Glória a Deus, é isso aí. Temos que estar sempre animados em Cristo. Amém? Eu gostaria de pedir para os irmãos para abaixarem a cabeça, para a gente interceder por esse momento da palavra. Senhor, obrigada, Pai, por ter nos permitido chegar até aqui. Tu sabes o quanto precisamos diariamente ativar o nosso espírito através da sua palavra. E nós estamos aqui para nos encher da graça e do amor do Senhor. Então, Pai, que o solo do nosso coração esteja pronto para a sua palavra, que a gente receba com graça e alegria a revelação do teu Espírito, que nada passe despercebido, Pai, que o Senhor possa reinar nesse lugar, como desde o início tem sido aqui, e que essa palavra seja um alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos seguir nesse tema, que é a sua nova realidade. Já foi dito muitas coisas aqui importantíssimas para o decorrer da nossa vida. A nova identidade, né? A nova realidade, ela é transparecida a partir do momento que você decide por Jesus, que você recebe o Senhor na sua vida. E pode parecer muito normal que as coisas mudem, porque externamente muita gente muda a maneira de se vestir, muda o jeito de falar. Mas quando a gente fala da nossa nova realidade, a gente não está falando só de algo externo, mas sim de algo interno, que precisa ser todos os dias trabalhado naquilo que o Senhor quer para a gente. Então, é essa realidade que a gente tem falado. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz: quem está unido em Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então, já chegou o que é novo da parte de Deus. E ele não está falando que vai chegar, ele está dizendo que já chegou. E esse novo é diário. Então, creia nisso, receba isso diariamente. Eu deixei alguns slides que o pastor Luiz já passou aqui, e eu quero repetir com vocês, que diz: o mundo do espírito é mais real do que o mundo natural. Nós temos a tendência de ignorar o mundo do espírito, porque a gente acha que o natural é que é o real, e é o contrário. Então, a gente precisa ter o nosso olhar para aquilo que é espiritual muito mais aguçado, para não ser enganado pelo natural. Porque o natural, ele vem, muitas das vezes, só para distorcer aquilo que é espiritual. Jesus se fez morte por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza. Para que pudéssemos ser livres dessa natureza, que aqui é natural, que é a natureza carnal. O César já falou muito bem aqui sobre essa questão de sermos livres. Quem não assistiu, veja, vai lá no YouTube, vale muito a pena, foi muito bom. Nossa identidade aponta para um propósito, uma tarefa. Então, todos nós temos um propósito, algo que o Senhor quer de cada um de nós. Então, nós não estamos aqui sozinhos, abandonados ou sem um destino. Nós temos um objetivo e nós temos que buscar junto ao Pai qual é o nosso objetivo de estar aqui. Somos representantes legais de Deus sobre a terra. O inimigo, ele tenta de toda maneira fazer com que a gente não enxergue que nós somos esses representantes. Então, muitas das vezes a gente se vê pequenininho diante do natural, mas nós temos uma identidade muito grande, muito maior do que aquilo que o natural apresenta para a gente. Fomos libertos do domínio de Satanás, amém? Nós fomos libertos. Satanás não tem vez. Então não dê para ele o valor que ele quer que você dê. Ele está atrás de nós. Não dê valor a ele. Não fique colocando ele lá em cima. Porque ele não
manda mais na gente. Agora vivemos no reino de Deus como filhos do rei. Nós somos filhos do rei e nós vivemos no reino dele. E aí você pode dizer, mas como eu vivo no reino dele se eu estou aqui? O reino está em cada um de nós, através daquilo que a gente acredita que é o nosso Deus. Então, tenha certeza de que você não faz parte do lugar que terrenamente você está. Você faz parte de um lugar muito maior do que esse. E aí a gente vem para esse tema que eu trouxe hoje. Identidade vitoriosa. Antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer um ponto. Às vezes a gente pensa que ser vitorioso é só estar em primeiro lugar. É chegar em primeiro lugar, é ganhar alguma coisa. Se você for conversar com algum esportista, você vai ver que ele nunca aceita ficar em segundo. Mas quando a gente fala do mundo espiritual, daquilo que vem do nosso Deus, a gente está falando de algo muito maior. E às vezes, ser vitorioso é você passar por uma situação e você aprender com ela. Às vezes é você aprender a calar e não responder. Às vezes ser vitorioso é você conseguir equilibrar todos os pratinhos no seu dia quando você acha que não ia conseguir. Sabe aquele dia que você fala assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu vou conseguir? E aí você vê no final do dia que você conseguiu fazer tudo. Será que você dá valor quando você consegue? Isso é a identidade vitoriosa. O Senhor nos deu ela de presente. Então vamos lá. Lá em 1 Coríntios 15, no versículo 57, na versão da NTLH, se você quiser procurar aí na sua Bíblia, você pode colocar aí. Diz assim: mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é dada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que Ele, o poder é dele, a honra é dele, não é nossa. Mas ali tem um ponto-chave. Ele nos dá a vitória. Ele tem e Ele nos dá. Então, é algo muito interessante, porque eu estava conversando esses dias com uma colega de trabalho e eu falei para ela assim, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Jesus. Eu não sei, porque eu não consigo imaginar viver a minha vida sem Ele, caminhar sem Ele. Então, isso aí mostra o detalhe do quanto Ele se preocupa com a gente. Ele está dizendo que Ele é a vitória, Ele é o dono de tudo, e Ele nos dá a vitória. Então, Ele permite que a gente usufrua daquilo que Ele tem. Em 2 Coríntios 2, no versículo 14, também na versão da NTLH, diz assim: mas demos graças a Deus, porque Cristo, por meio daquilo que fez, sempre nos conduz em vitória. De modo que agora, aonde quer que vamos, Ele nos usa para falarmos aos outros a respeito do Senhor. E para espalharmos o Evangelho como um perfume suave. Aí, nesse versículo, tem vários pontos que são importantes a gente perceber. Primeiro, tudo que Ele fez foi para nos conduzir em vitória. Esse é o primeiro ponto. E agora, a gente pode usar para falar a respeito do Senhor. Então, nós podemos falar a respeito do Senhor, porque Ele nos autorizou isso, através de tudo que Ele fez. E a gente possa espalhar o Evangelho como um perfume suave. Quando Ele fala sobre espalhar o Evangelho como um perfume suave,
eu quero que vocês entendam que isso está dizendo da gente, de cada um de nós. E como que a gente espalha esse perfume suave? Através daquilo que a gente vive. Através das nossas atitudes, através dos nossos posicionamentos e através das nossas conquistas, das nossas vitórias. Então, às vezes o diabo tenta colocar assim: o Senhor não se importa com isso que você quer. Ele não se importa com essa vitória que você tanto almeja, mas Ele se importa sim, porque isso é o perfume suave que será espalhado. Você já percebeu quando tudo parece que vai dar errado e aí do nada acontece e dá certo? Como os olhares mudam e às vezes até as pessoas perguntam para você: como é que você fez isso? O que aconteceu para dar certo? Esse é o perfume suave. É quando a minha vida mostra a realidade vitoriosa de Cristo. O diabo todos os dias trabalha para nos enganar a esse respeito, diminuindo a gente. Dentro do cristianismo, quem é antigo, com certeza vai lembrar, a gente viveu um tempo de cegueira onde achava-se normal viver um tempo difícil. Eu estou na prova, eu estou no deserto, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas hoje a gente compreende que o Senhor Jesus Cristo já levou tudo isso. E o que a gente precisa é ter um posicionamento para ser esse perfume suave, que as pessoas precisam ver. Então é isso, você recebeu um favor imerecido de Deus, quando se tornou uma nova criatura em Cristo. A capacidade de ser um vencedor. Você recebeu isso. Por que eu coloquei ali um favor imerecido? Porque não é sobre as suas obras, não é sobre aquilo que você fez. Não é porque você dá muito, porque você dá pouco, porque você faz certo, porque você não peca, não. Você recebeu isso pelo seu Criador, pelo dono da sua vida. E quando você aceita Ele reinando sobre você, automaticamente você está nesse lugar de vencedor. Então você sai do lugar de viver mais ou menos para ter um posicionamento de vencedor. Quando você muda a sua visão, até o jeito de você andar muda, porque você vai conseguir enxergar assim: cara, eu tenho um pai maravilhoso. Ele me tirou de um lugar que assim, eu não tinha valor algum, e agora eu sou vencedor. Agora eu posso. Por que a gente limita o nosso Deus em muitos momentos? Porque às vezes é difícil enxergar a vitória do jeito de Deus. A gente quer enxergar da nossa maneira. E às vezes não é da nossa maneira. Então, se nessa noite você se vê num lugar de não vitorioso, peça para Deus para Ele te mostrar qual é o lugar que Ele quer da sua vitória. Aonde Ele te enxerga como um vitorioso. Porque você não é uma pessoa que foi lançada de qualquer maneira nessa vida. A sua história foi construída para você chegar aqui onde você chegou. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não foi a gente que escolheu a Ele. Você não acha que Ele sabia da sua história até você chegar aqui? Então Ele sabe da sua história. E você é um vitorioso porque Ele te escolheu, porque você está aqui, porque você passou pelo que você passou. Porque o Senhor está desconstruindo muitas coisas dentro de você para construir novas. Então, mude a perspectiva nessa noite do seu posicionamento de vencedor. Ou dessa realidade que hoje você enxerga na sua vida. Perceba que a Bíblia diz que o Senhor está sempre cooperando para o nosso bem. Ele coopera para cada um de nós para nos favorecer. Essa cooperação de Deus quer dizer que Ele está
junto com cada um de nós, nos levando para o lugar que Ele quer. Então imagine comigo o que é você estar andando com alguém e você não conseguir manter o mesmo objetivo. Vai chegar um momento que vocês vão se desencontrar. Mas quando você anda junto de alguém, no mesmo lugar, ainda que você esteja cansado, o outro te anima. O outro te põe para cima. Então, você precisa entender que o caminhar vitorioso depende de uma parceria com o Espírito Santo. Depende de uma parceria com Deus. Você não nasceu para andar sozinho. Quando você identifica que você não pode caminhar sozinho todos os dias, não entra no modo automático, você compreende que o Senhor ele vai vir para te ajudar a sanar aquelas pequenas coisas que você acha que não é capaz de superar. Uma vez eu falei isso na célula. Eu falei, às vezes a gente não consegue perceber a sutileza do Espírito Santo nos guiando, porque a gente faz pequenas coisas de maneira automática. Mas se diariamente a gente colocar na dependência de Deus e começar a dizer, não vou no automático, eu vou esperar o que o Senhor vai falar. Eu não vou sair correndo para pegar aquele ônibus desesperada porque eu estou atrasada, mas às vezes o Espírito Santo vai falar, não, espera o outro, vai vir vazio. Com quem já aconteceu de pegar um ônibus, aí vem o outro atrás vazio. Olha, o Espírito Santo pode te ajudar. Mas porque a gente entra no modo automático em alguns momentos. E aí a gente pode perder esse olhar do que Deus colocou para a gente para ser vitorioso. Porque são nesses pequenos momentos que você consegue ter o combustível para enxergar que Deus está cuidando de você. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas de você, em algum momento, ter que passar por uma rua e naquele momento você não passou porque se atrasou, porque Deus mandou mudar o caminho, alguma coisa, você não segue aquele trajeto e depois você sabe que alguma coisa aconteceu ali, ou você sabe que Deus te livrou de alguma coisa. Isso te traz uma tranquilidade de que você está sendo cuidado e que você é um vencedor por isso. E você é um vencedor por isso. Então, vamos saber como viver essa realidade. Essa realidade, ela precisa ter uma perspectiva diária. Então, é importante que a gente abra o nosso coração todos os dias para o Espírito Santo nos guiar. Então, eu tentei ser o mais sucinta possível em como viver essa realidade, trazendo para o nosso dia a dia e para aquilo que até mesmo eu tenho tentado trabalhar na minha vida todos os dias. Então, creia que a vitória com Deus é certa. Ela é certa. Vamos ver o que diz na Bíblia? Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: e esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Primeiro ponto, Ele sempre nos ouvirá. Sempre. E Ele nos responde à medida daquilo que está de acordo com a vontade dEle. Então, por isso que eu falei, a gente precisa entender o que o Espírito Santo está nos guiando, qual é o posicionamento que você deve seguir, o que Ele identifica como vitória na sua vida, porque aí você vai pedir de acordo com a vontade dEle, e aí você verá a resposta. Então, eu nunca esqueço de que o pastor falou uma vez, que a vida com Deus é um jogo de xadrez, onde um mexe uma peça e o outro mexe o outro. Então é sempre assim, também depende de cada um de nós.
Então, a vontade dele é soberana. Mas isso quer dizer que ele sempre nos ouvirá. A resposta pode não vir do jeito que você quer, mas ele vai te ouvir. E ele pode responder para você de inúmeras formas sobre aquilo que você está pedindo de resposta. No versículo 15 diz: e se nós realmente sabemos que ele está ouvindo, então eu tenho a certeza no meu coração que ele está ouvindo quando falamos com ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que ele nos responderá. A certeza vem do que eu realmente acredito, que ele está com os ouvidos postos para me ouvir. Então, a certeza vem dentro de mim de que diante de uma situação difícil, o melhor de Deus vai acontecer, porque eu tenho a certeza de que ele está me ouvindo e que ele me responderá da maneira dele, mas ele me responderá. Lá em Marcos 11:23 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Esse versículo aí, ele é um ponto importante sobre quando a gente fala de crer que a vitória é certa. Porque a nossa humanidade, às vezes, nos coloca no lugar de achar que Deus é lento. Ou que Ele responde muito tardiamente. E a gente se acomoda com algumas situações que são necessários a gente tomar posicionamento, onde é necessário a gente se posicionar. Então, ali está falando do emprego da fé, do uso da fé, da minha palavra, para que algo sobrenatural aconteça. Então, não culpe a Deus de que Ele está demorando, quando às vezes o posicionamento que está faltando é o seu. A mudança para que aquela coisa aconteça depende de você. Então não é Deus que está demorando. Às vezes você pode pensar assim: ah, mas eu não quero mexer com isso agora, eu não quero fazer isso agora, está na mão de Deus. Não. É você que está pedindo, é você que está falando para Ele que você não quer mexer com isso agora. E aí, a gente, em muitos momentos, acha que Deus está demorando, mas o nosso Deus não é um Deus de demora. Ele é um Deus do tempo certo. Ele faz na hora certa, no momento certo. Então, tenha a certeza no seu coração que aquilo que vem dele, vem na hora certa. E se você está seguindo de acordo com o posicionamento dele, não é um posicionamento que você vai falar: vai demorar demais, vai ficar declarando sobre isso. Não, a palavra de Deus diz sobre a gente declarar em fé. E é esse posicionamento que a gente precisa ter. Suas palavras são carregadores da sua fé. E essa fé mobiliza o poder de Deus ao seu favor para mudar as circunstâncias. Então, as suas palavras têm muito poder. O seu posicionamento tem muito poder para mudar as circunstâncias. Não coloque Deus no lugar de demora. Creia que Ele responderá. E o nosso Deus é um Deus presente. A autoridade do nome de Jesus é algo que nos foi dado. E ela é real. Então, ela é algo concreto. Não tem como você achar que Deus pode demorar demais sobre alguma coisa, ou achar que o nosso Deus, Ele não está no tempo certo, quando eu vejo a grandeza do nome dEle.
Quando eu percebo o quanto Ele é cuidadoso com cada um de nós. Então, faça declarações certas. Faça as declarações de acordo com a palavra. E posicione-se de acordo com ela também. Que, com certeza, tudo acontecerá no momento dele. 2. Não tenha medo. Esse não tenha medo é algo confrontante em muitos momentos. Porque quando a gente fala do medo, às vezes a gente já falou aqui várias vezes sobre o medo, e às vezes a gente coloca no lugar de ser alguma coisa que eu tenho pavor. Então, por exemplo, eu tenho um nervoso, vou dizer assim, de lacraia. Não sei se todos aqui têm. Mas quando eu vejo uma, Jesus. O que acontece? O diabo, ele em muitos momentos, ele não vem como uma lacraia. Mas ele vem como algo pequenininho, que você fala assim, eu não vou mexer naquilo ali não. É igual uma lagartixa, sabe? Que você não vai matar a lagartixa porque está ali na parede. Aí você fala, eu só tenho um nervoso, então eu não vou tocar nela. Eu vou deixar ela ali. Em muitos momentos, o medo vem disfarçado aí. Porque eu deixo um detalhezinho para lá, porque eu não quero mexer nele. Olha o que diz aí em Deuteronômio, no versículo 20, no capítulo 20, no versículo 1. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fique com medo. Pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: ouça, ó Israel, ouça a igreja. Hoje, vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem nos seus corações. Não tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados diante deles. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Historicamente, isso pertence a Israel, mas espiritualmente, essa promessa é direcionada a nós, o povo da nova aliança. Nós temos esse direito, então nós não temos que temer. Nós não temos que temer a nada. O diabo, em muitos momentos, ele quer limitar a gente, colocando medo, pavor, fazendo a gente se achar pequenininho. E às vezes você fala assim, eu não tenho medo não, eu só não acho que eu sou capaz. Mas a capacidade é dele. O poder é dele, a honra é dele. Quem te surpreende no caminho, te dando tudo que você precisa, é ele. Por isso que ele fala, não tenha medo. O que ele está dizendo? Diante de uma situação muito grande, não se apavore. E ele ainda fala aqui, ó. Deixa eu achar. Não desanimem os seus corações. Não desanimem os seus corações. Então, isso está dizendo o quê? Às vezes, você está esperando alguma coisa muito, ou você está muito feliz por uma situação que aconteceu. Aí, durante o dia, acontece alguma coisa que é para jogar um balde de água fria em você. Aí você fala assim, ai meu Deus, por quê? Isso é o diabo querendo desanimar o seu coração. É ele querendo jogar a sua identidade lá embaixo. Mas essa não é a sua realidade. Não é a sua realidade. Imagina comigo, o dia que você sai para trabalhar, isso já aconteceu comigo, toda arrumada, é um dia chuvoso,
Aí você sai para trabalhar. Aí você está feliz e contente, porque você já fez seu devocional, você está bem, está indo trabalhar. Daqui a pouco você está no ponto de ônibus, passa um ônibus e joga aquela água em cima de você. O que acontece? Você fala, não acredito que eu tomei um banho de água suja. Qual o objetivo disso, gente? É fazer acabar o seu dia. Você fala, comecei o meu dia bem. Isso aqui veio para quê? Para me jogar lá embaixo. Aí eu vou chegar no trabalho assim. Mas você não é assim. Você entende que você não é assim? Foi uma situação que aconteceu e durante o dia, se não for algo muito sujo, a água vai secar e ninguém vai nem perceber. Mas a intenção é que você fique remoendo aquela situação até o final do seu dia, para a sua realidade daquele dia ser apenas aquela. Sendo que tantas outras coisas podem ser boas, podem ser legais, podem te jogar lá para cima. Então, tome posse daquilo que o Senhor falou lá para Israel. Continuem firme, porque quem dá a vitória é Deus. Deixa eu passar, acho que eu passei demais. Já passei historicamente. Agora, não tema. Deus está com você, em você e sobre você, te fortalecendo diariamente para ser um vencedor. Então Ele está com você, em você, dentro de você e sobre você. Isso fala de muitos aspectos, porque Ele vem fortalecendo a gente diariamente, para que a gente consiga enxergar de que Ele não é um Deus monótono. Eu acho que essa é a melhor palavra. Deus não é um Deus monótono. Deus é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que quando você acha que a coisa está tranquila, está muito calma, Ele vem para trazer algo totalmente novo para você. Então, não veja pelo olhar de que quando o novo chega, ele é ruim. O novo está chegando em muitos momentos porque Deus está trazendo algo diferente. Porque Ele está trazendo vida, Ele está trazendo movimento para a sua vida. O nosso Deus é um Deus de movimento. Então, não fique esperando que a sua vida vai ser sempre naquela linha. Igual quando a gente vê um gráfico, que ele é linear, né? Ele só fica naquilo ali. O nosso Deus não é assim, Ele é um Deus de movimento. Então a sua vida vai de acordo com a vontade dEle. Então creia e não ache que qualquer tipo de movimentação diferente do que aquilo que você está acostumada é para o mal. É porque nós somos o perfume suave. Então muda um pouquinho para a gente conhecer pessoas novas, para a gente viver situações novas, para a gente aprender coisas novas e o perfume se espalhar por toda a terra. E terceiro, acredite, em Cristo você é capacitado para lidar com as situações. Olha o que diz em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Se eu não sei lidar com uma situação, se eu estou em algo que eu não sei como sair, eu devo pedir sabedoria a Deus. E Ele concede liberalmente. E com grande alegria. Por quê? Porque eu estou falando que eu dependo dEle. Eu estou dizendo que Ele é o mais importante para mim. Esse é um ponto que o Senhor tem trabalhado muito na minha vida. Muito, muito. Está o meu marido aqui que não me deixa mentir. Em muitos momentos, eu falei, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho esse olhar. Eu não aprendi, eu não estudei para isso, não é isso. Minha personalidade é totalmente para outro. E o Senhor vem e me coloca num lugar que eu achava que eu não era capaz.
Mas ao mesmo tempo que Ele me coloca nesse lugar que eu não achava que eu era capaz, Ele vem com a sabedoria dEle, com o entendimento dEle, com a capacidade que vem dEle. E aí é que você percebe que nada é por seu mérito, é pelo mérito dEle, é pela vontade dEle. E que de fato você é o perfume suave que as pessoas vão ver, porque quando alguém chegar para mim para falar assim, como que você fez isso? Eu falo, foi Deus. Porque eu, humanamente falando, não sabia. Mas eu dei conta, porque Deus me ajudou. Eu fui capaz de vencer, porque o Senhor me ajudou. Eu fui capaz de calar e não responder, porque o Senhor me ajudou. Eu fui capaz de continuar agindo em fé, porque o Senhor me ajudou. Então, não pense que você está numa situação e que você não tem como sair dela. Existe uma saída. E ela está na mão dele. Peça para ele essa revelação. Interceda, que ele vai te dar. Ele vai te dar o caminho, ele vai dar a direção. Ele vai desenhar para você. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Essa semana eu tive uma experiência com Deus. Eu estou cobrindo as férias de uma pessoa, num trabalho super estatístico, e eu sou super de humanas. E eu já estava pronta para deitar, e o Espírito Santo me lembrou de uma coisa: você tem que fazer isso, corrigir isso, porque senão depois vai ser mais trabalhoso para você. Gente, sinceramente, humanamente, isso não viria na minha cabeça de maneira qualquer. É o Senhor quem dirige. É Ele quem mostra. Mas para a gente ter essa liberdade, a gente primeiro precisa entender que nós somos vitoriosos em Cristo. Esse é o primeiro ponto. Porque se eu já chego numa situação achando que eu sou um fracassado, que eu não vou dar certo, que eu não consigo porque eu não estudei, porque eu nem terminei o 2º grau, então eu não vou nem tentar, eu já perdi ali. O diabo já conseguiu. Mas quando eu vejo, não, eu sou um vencedor, o Senhor vai me capacitar. Como é que eu vou fazer isso? Me mostra aí. Eu vou tentar. Se alguém chegar para você e falar assim, você consegue fazer isso? Eu vou tentar. Eu vou lá, eu vou tentar. Ah, mas eu não tenho como nem comprar um carro. Para que eu vou tirar a carteira de motorista? Não, eu vou lá tirar minha carteira de motorista. Deus vai me dar o carro. Não se limite. A limitação quem coloca é a gente. Nós somos vitoriosos. Ah, eu não tenho condição de comprar uma casa. Gente, eu passei anos da minha vida dizendo isso, que eu não tinha condição de comprar uma casa. Anos. E eu comecei a pedir a Deus, Senhor, eu quero ter uma casa. Os meus pais vivem a vida toda de aluguel. O Senhor tem que fazer alguma coisa. E essa oração pendurava anos, até que um momento uma gerente do banco me ligou para falar de outras coisas. E aí me deu um estalo assim, eu falei, será que você poderia vir para mim, porque eu tenho a vontade de comprar uma casa, como que eu faço? Se eu tenho como, eu não sei como funciona isso. Ela, peraí que eu vou ver para você. No mesmo momento, ela me passou um valor que eu nunca imaginava que eu poderia ter para comprar minha casa. Por que durante anos eu disse que eu não tinha condição? Porque eu não tinha nem tentado. Eu não tinha nem tentado, eu não tinha buscado, eu não tinha pedido, eu tinha pedido, mas eu não tinha corrido atrás, eu não tinha me posicionado. Então não deixe o tempo passar e o diabo dizer que você não é um vencedor por falta de um posicionamento seu. Em 1 Coríntios 2,14 diz, entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus.
parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Pode ser loucura para os outros, mas para a gente não é. Porque a nossa realidade é espiritual. E ele nos ensina. Gente, a gente tem um professor. Uma vez eu vi um testemunho de uma senhora que ela falou que o sonho dela era ler a Bíblia. E ela nunca tinha estudado, ela não sabia ler. E ela falou que ela começou a pedir ao Espírito Santo para ensinar ela. E ela aprendeu a ler a Bíblia. Eu creio nisso. Eu creio que a fé é isso. É eu crer naquilo que pode parecer loucura para todo mundo. Mas o Senhor pode fazer. Ele pode. Nele nós podemos. E Ele é o melhor professor que a gente pode ter, gente. Não estou dizendo aqui que ninguém tem que estudar. Eu estudei, eu me formei. Graças a Deus fiz minha faculdade. Agora eu vou fazer minha pós em nome de Jesus. Nós temos que sempre estar com o leque aberto. Mas a gente precisa entender que não é só o intelectual. A capacidade vem de Deus. Tem muita gente que estuda a vida toda e não consegue exercer aquilo que estudou. Não consegue colocar em prática. Então não é só o estudo. É aquilo que Deus nos ajuda a fazer. Se você está no seu trabalho, foi Deus que te colocou lá. Ele vai te capacitar a seguir. Se você está em uma atividade, foi porque Deus te colocou lá. Ele vai te ajudar a seguir. Não desanime por conta das dificuldades que possam aparecer. No versículo 15 diz: o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas. E isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselho a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Efetivamente você possui a mente de Cristo. Ninguém pode entender. As pessoas podem ficar até aborrecidas, achando que você é um puxa-saco no seu trabalho, porque você chegou lá depois e chegou primeiro. Não. É porque quem te ensina é Deus. É o Espírito Santo que te capacita. Quem mostra... Tem uma frase, né, lá fora que diz que quem não é visto não é lembrado. Ah, mas o Senhor faz a gente ser lembrado. Ele faz. Ele faz. A luz está sempre com a gente. Então, por mais que as pessoas à nossa volta queiram diminuir aquilo que você é, creia na sua nova realidade, que é vitoriosa, e não se abate. Satanás quer te abater, mas você não é um abatido. E aqui a gente fala sobre essa sabedoria, não é intelectual, mas espiritual. Você pode pedi-la a Deus e Ele dará, independente da sua capacidade natural, porque não é ela. Esse último slide, eu só quero deixar claro o que você é em Cristo. Então, em Cristo, você é favorecido. Em Cristo, você possui vida abundante. Em Cristo, você possui saúde divina. Em Cristo, você possui paz e alegria. Em Cristo, você possui poder e autoridade para reinar em vida. Não é depois que morrer, não. Em Cristo, você possui tudo o que necessita. É isso. Você, em Cristo, tem todos esses pontinhos aí na sua identidade, na sua nova realidade. Creia nisso até o fim. E não deixe que Satanás roube nada, nenhum desses pontos de quem você é. Amém?